Bom dia a todos. Então, desta vez, nós temos um grupo abeliano com a operação de adição, certo? Os elementos do grupo vamos denotar por A, por B minúscula, talvez C minúscula, se for preciso. E a gente vai considerar o conjunto de endomorfismos de G. Os endomorfismos de G são os homomorfismos de grupo de G em G, todos eles, né? Então, definimos duas operações neste conjunto. Então, se temos f de dois endomorfismos, escrevemos a soma, é uma função, e a composta, que vai ser outra função, é claro. Primeira coisa que temos que provar que esses endomorfismos são, quer dizer, se f e g são endomorfismos, então a soma e a composta são também endomorfismos de G. Então, vamos começar com isso. Ou seja, primeiro estamos definindo duas operações no conjunto de endomorfismos de G e vamos provar que essas operações são operações internas. Ou seja, soma de endomorfismos é um endomorfismo, composta de endomorfismos é um endomorfismo. Então, para isso a gente considera dois elementos A e B em G, certo? E temos que provar que f mais g de A mais B é f mais g de A mais f mais g de B, né? Com f e g dados, não? F e g são endomorfismos. Agora, por definição, f mais g disso é f mais g de A, perdão, a definição é justamente f mais g de um elemento é f desse elemento mais g desse elemento. Então, f de A mais B mais g de A mais B, por definição. Onde está a soma? É a soma no grupo, correto? Como f é um endomorfismo, então isto aqui é f de A mais f de B. Como g é um endomorfismo, isto aqui é g de A mais g de B. Como o grupo é abeliano, que estamos somando elementos do grupo, certo? Podemos reorganizar essa soma como bem entendermos. Eu vou escrever assim. Ok? E agora? Bom, de novo, pela definição de soma de funções, isto aqui é f mais g de A. E este aqui é f mais g de B. Certo? Ou seja, eu consegui escrever f mais g de uma soma como f mais g, a soma desses elementos. Ou seja, f mais g é um endomorfismo de G. É um homomorfismo de grupo. Pronto, acabou. Né? Agora a composta. F composta com G de A mais B. Bom, composta de funções é simplesmente isto. Certo? Agora G é um homomorfismo de grupos. Então isto se escreve como G de A mais G de B. F é um homomorfismo de grupos também. Então podemos escrever f de um negócio mais f do outro. Certo? E isso justamente é f composta com g de A. E este outro elemento é f composta com g de B. Ou seja, f composta de g, perdão, f composta com g é um homomorfismo de grupos. E como os homomorfismos, as funções vão de G em G, são chamados de endomorfismos. Esse é o item A, como vocês podem ver, é muito simples, muito rápido. Isto aqui. Agora, provemos que isto aqui, com as operações de soma e composição, é um anel com unidade. Já que agora essas operações são operações internas, devemos provar que essas operações internas satisfazem as 6 propriedades de anel e a sétima propriedade, que seria a unidade. Certo? Qual que será a unidade? Bom, isso vamos deixar para a sétima. E temos que provar todas essas porque
isto aqui não está contido em um anel conhecido. Então, precisamos demonstrar todas as propriedades, certo? Então, vamos lá provar todas as propriedades. Vejamos. Vejamos. Então, tomamos F, G e H. F, G e H aqui, certo? E primeiro ponto, queremos provar F mais G mais H igual F mais G mais H. Como se prova isso? Bom, se prova vendo que estas duas funções são iguais em todos os pontos de G. Então, para qualquer A em G, a gente tem que ter que esses negócios é associativo. Então, calculamos isto e tem que ser igual a isto aplicado em A. Por definição da soma, isto é F mais G de A mais H de A. Definição de soma de funções. De novo, definição de soma de funções, isto aqui é F de A mais G de A mais H de A. Agora, isto é uma soma no grupo G. O grupo G é um grupo, então é associativo. Isto escreve-se assim. Certo? E, bom, etapa por etapa, isto por definição de soma de funções, por definição de soma de funções de novo. Portanto, está ok a primeira propriedade. Existência de elemento neutro. Então, vamos chamar de θ, digamos, a função de G em G, que envia o elemento A no elemento 0. Né? Obviamente, θ de A mais B é 0. Certo? Para quaisquer A e B em G. Ou seja, θ é realmente um endomorfismo de grupos. E vamos provar que esse é o elemento neutro da lição. Né? Então, para F, endomorfismo de G, queremos provar queremos provar que F mais θ é F, certo? Não vamos provar que θ mais F é igual a F, pois isso será provado pela comutatividade. Provado pela comutatividade da soma de funções, né? Ou de endomorfismos, no caso. Certo? Então vamos provar só F mais θ igual a F. Então, isso quer dizer que eu tenho que provar que essa igualdade vale para qualquer elemento A de G. Então, F mais θ de A, por definição, é F de A mais θ de A, definição de soma, isso é F de A mais 0, que é o elemento neutro do grupo G, vamos denotarlo dessa forma, 0. E F de A mais 0 é F de A. Pronto, provado esta igualdade. Certo? Agora, existência de inverso. Seja F em G, certo? E definimos menos F de G em G, que vai enviar o elemento A em menos F de A. Essa função menos F, que vai ser o inverso aditivo. E justamente, queremos provar que F mais menos F igual a θ. De novo, é menos F mais F igual a θ. Isso resulta da comutatividade, que será provada em breve. Certo? Ok? Então, para isso, tomamos seja A em G e vamos calcular F mais menos F de A, que por definição de funções é F de A mais menos F de A. Agora, menos F aplicado na é o que a gente tinha visto, menos F de A. Certo? F de A mais menos F de A, um elemento do grupo mais seu inverso aditivo dá 0. E 0 igual a θ de A. Pronto, provado o que a gente queria. Né?
que f mais menos f é θ. Porque isso vale para qualquer elemento A e G. Agora, provemos a comutatividade. Então, sejam f e g endomorfismos, a comutatividade da adição, né? Então, tomamos para A em G, nós temos que f mais g de A, por definição de função, é f de A mais g de A. Como o grupo é abeliano, o grupo G, isto é soma de elementos do grupo G, isso se escreve assim. E isto aqui é igual a G mais F aplicado em A. Ou seja, F mais G igual a G mais F. Para quaisquer F e G. Então, como já provamos isto, já provamos isto e provamos isto, então podemos dizer que de asterisco e 2 asterisco, claro, e vamos colocar 3 asteriscos, tá? Que seria isso daqui. Dessas três coisas, a gente deduz as duas coisas que estavam faltando, ou seja, isto e isto. T mais θ mais F igual a F. E menos F mais F igual a θ. Porque a gente tinha F mais θ igual a F e F mais menos F igual a θ. Como o conjunto de endomorfismos é comutativa para a adição, então estas também valem. Que era o que estávamos falando no início e vale sempre a pena. Então, até aqui nós temos que isto aqui é um grupo abeliano. Ou seja, conjunto de endomorfismos de G com a adição de funções é um grupo abeliano. Agora vamos provar a distributividade. Certo? E temos que provar também estas duas coisas. Por quê? Porque a gente não vai conseguir provar a comutatividade da composta. Então agora sim, precisamos provar as duas coisas. Isto aqui não implica na outra. Então temos que provar as duas. Então seja A em G. Vamos provar as duas calculando f composta de G mais H em A. E ver que tem que ser isto, né? Isto aqui é f de G mais H de A. Por definição de soma de funções, isto aqui é f de G de A mais H de A. Como f é um homomorfismo de grupos, isto aqui é f de G de A mais f de H de A. E esta definição de f composta com G de A mais f composta com H de A. E por definição de soma, isto aqui é f composta com G mais f composta com H de A. Logo, a primeira propriedade está satisfeita. A segunda é similar. G mais H composto com f de A igual a G mais H de f de A. Utilizamos a definição da soma de funções. Isto aqui é G de f de A mais H de f de A, certo? E aqui isto é G composta com f de A mais H composto com f de A. Por definição de soma, novamente, isto é G composta com f mais H composta com f de A. E a gente tem a distributividade. Nos falta a associatividade. F composta com G composta com H igual a F composta com G composta de H. A gente pode dizer, como são funções, esta propriedade é válida. Porque a gente sabe que a composta de funções é associativa, sim, isso mesmo, né? Claro, podemos provar fazendo esse negócio de A, mas é só propriedades de funções que vai validar isso. Então, pronto. Então, até aqui a gente provou que
o conjunto de endomorfismos de grupos com adição de funções e composta de funções é um anel. E cadê a unidade? Vamos chamar a unidade, assim, tipo um com duas barrinhas, a função que vai de G em G, que envia A em A. E vamos provar que essa função é unidade, ou seja, seja, né? Ou seja, F é um elemento daqui, certo? E para A em G, nós temos 1 composto com F de A, vai ser igual a 1 de F de A. A função 1 leva um elemento nele próprio, isto é F de A. E F composta com 1 de A é F de 1 de A. E essa função leva o elemento A no próprio elemento A. Temos isso. Então, logo, a gente provou que isto é isto e F é isto. Então, isto aqui é um anel com unidade. Tivemos que provar as duas, porque a gente sabe que a composta de funções não é comutativa. Então, temos que fazer as duas. É um anel com unidade. Se não fazem as duas, está faltando alguma coisa. Bom, isso prova completamente o item B. Vamos então com item C. Prove que o conjunto de elementos invertíveis de endomorfismos é o conjunto de automorfismos de G. Bom. Vamos lá. Item C. A gente quer achar os elementos F que estão aqui. Certo? Isto é a mesma coisa, né? Ou seja, os elementos invertíveis daqui, isso é a mesma coisa que dizer que se existe um G, que é um endomorfismo de G, tal que G é a inversa de F, né? Inversa da identidade, e a identidade é essa função que a gente tem. Existe um G tal que isso acontece. Mas isso é a mesma coisa que dizer que, então, F é bijetor. Certo? Se F é bijetor, ele possui inversa, e a inversa também é um homomorfismo de grupos. A gente provou isso, né? Ou seja, isso equivalente a dizer que F é um automorfismo de grupos. O conjunto de automorfismos de grupos é homomorfismos de G em G, que são bijetores, os isomorfismos. Logo, a gente acabou de provar que o conjunto de elementos invertíveis são os automorfismos de G. Agora, o interessante é fazer exemplos. Por exemplo, na prova poderia cair que prove, por exemplo, se eu pego inteiros módulo 3, né, que é um grupo abeliano. O que seria isto? Prove que é isomorfo, alguma coisa, né? Podia ser uma coisa interessante a perguntar.